Olá, seja bem-vindo. Então, agora vamos falar de. Vamos dar uma oportunidade à análise 3. E hoje vamos ver um dos exercícios dos exames do ISO-DC. Uma das questões que pede tem a ver com funções harmônicas e analíticas, aí na parte da análise complexa. Então, a questão diz o seguinte: mostre que a função, temos uma função que é v de xy igual a x ao quadrado menos 3x menos y ao quadrado. É harmônica e, portanto, é parte imaginária de uma função analítica f de z igual a u de xy mais i vezes o v de xy. Utilizando as condições de Cauchy-Riemann, determina a função f de z. Então, depois de nós provarmos que ela é harmônica, temos que usar as equações de Cauchy-Riemann para determinar a função f de z, de modo que f de 2i seja igual a 1. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é provar que ela é harmônica. Primeiro, temos que conhecer a definição de uma função harmônica. Qualquer função v de xy, ela vai ser harmônica se tiver derivadas parciais de segunda ordem contínuas dentro do seu domínio. Então, e ao mesmo tempo basta acontecer isto de seguida, satisfazer a equação de Laplace. Então, ela é harmônica. Então, nós vamos verificar como é que fica isso aí. Primeiro, a equação de Laplace fica o seguinte: vamos ter derivada parcial. A equação de Laplace fica a derivada parcial de v em relação. Deixa eu só mudar de marcador. Meu Deus. Podemos ter derivada parcial de v, segundo derivada parcial de v em relação a x, somado com a derivada parcial de segunda ordem de v em relação a y. Isso aqui dizem que tem que dar zero. Então, a equação de Laplace diz isso daí. Então, o que nós temos a fazer é primeiro encontrar as derivadas parciais de segunda ordem. Então, primeiro vamos encontrar a derivada parcial de v em relação a x. Quando é que isto vai nos dar? Então, nós vamos pegar nesta função v, vamos derivar em relação a x. Então, se for a perceber, temos x ao quadrado menos 3x. A derivada de x ao quadrado é aí 2x. A derivada de menos 3x vai nos dar 3. E a derivada de y vai nos dar 0. Estamos a derivar em relação a coisa, em relação a x. Isto implica que podemos ter a derivada parcial de segunda ordem de v em relação a x. Derivada parcial de segunda ordem é derivar a primeira derivada em relação a x. Então, a derivada disto aqui, derivada de 2x, vamos ter 2. A derivada de 3, vamos ter 0. Então, a segunda derivada em relação a x fica 2. Agora, vamos derivar a função v em relação a y. Então, vamos ter o que? Vamos ter derivada de v em relação a y, vai ficar igual. No x vai dar 0, essas duas partes vão dar 0. Derivada de menos y ao quadrado, vamos ter menos 2y. Isso aqui, um clique aqui. Agora vamos fazer a segunda derivada de v em relação a y. Então, se vocês forem perceber, a derivada de menos 2y vai nos dar o que? Vai nos dar menos 2. Então, vamos fazer essa soma aqui. Então, isso aqui implica aqui a segunda derivada parcial de v em relação a x mais a segunda derivada parcial de v em relação a y vai nos dar o que? Vamos ter 2 menos 2. Isso aqui vai nos dar 0. Então, como deu 0, então cumpriu com a equação de Laplace. Então, ela é harmônica. Então, como queríamos demonstrar, a primeira parte está feita. Nós já verificamos que essa equação aqui, essa função aqui, ela é harmônica. Então, agora só falta nós encontrarmos a nossa função f de z. Então, para nós mostrarmos a nossa função f de z, vamos ter que usar as equações de Laplace. Então, deixa-me só limpar isto. Então, vamos agora encontrar as equações de Laplace. Vou escrever as equações de Laplace.
e vamos aplicar elas. Vamos aplicar elas. Isto é muito simples, não tem mistério, não. Não tem mistério. Não tem mistério. Primeiro vou escrever as equações de Laplace daqui, né? As equações de Laplace dizem o quê? Dizem que derivada parcial da minha função U, porque tenho a minha função f de 0 igual a U mais IV. Então a derivada parcial de U em relação a x tem que me dar a derivada parcial de V em relação a y. Esta aqui é a primeira parte. E a derivada parcial de U em relação a y tem que me dar menos a derivada parcial de V em relação a x. Então, essas aqui são as equações de Laplace. Essas duas aqui são as equações de Laplace. Então daqui vamos usar uma certa estratégia. O que é que nós vamos fazer? Temos que descobrir primeiro a função U. Para nós encontrarmos a função f, temos que descobrir a função U. Então nós vamos usar alguma estratégia aqui. Não, primeiro podemos encontrar a derivada parcial. Vamos lá ver. Vamos encontrar a derivada parcial de V em relação a y. A derivada parcial de V em relação a y vai nos dar menos 2. Vai nos dar menos 2y. Então, e isso aqui é exatamente o mesmo valor de U em relação a x. Estão a perceber, né? É exatamente o mesmo valor. Então, daqui, o que é que nós vamos poder fazer? O que é que nós vamos poder fazer daqui? O que é que nós vamos poder fazer aqui? Podemos nós fazermos o que aqui? Podemos dizer que U, vejam só, U vai ficar igual à integral de U em relação a x, né? A nossa função U vai ser a integral disto aqui, dessa derivada aqui. Afinal de contas, o integral é antiderivada. Então, isso aqui foi derivada em relação a quê? Em relação a x. Não, vamos ter dx. Então, isso daqui vai ficar igual à integral de menos 2y de dx. Está claro? Então, tudo isto aqui é uma constante, porque aqui a nossa variável é x. Então, essa integral aqui vai nos dar menos 2, podemos escrever xy. Mais uma certa constante. Mais uma certa constante. Só que constante vai ser? Veja só que o U é uma função que tem x e em y, mas foi derivada em relação a x. Então, se foi derivada em relação a x, significa que a sua constante era o y. Então, aqui vamos ter mais uma certa constante. Só que essa constante vai ser uma função de y. Podemos colocar ele g de y. Estão a perceber? Então, agora é que nós vamos poder descobrir qual é que vamos ter que descobrir qual é o nosso. Vamos ter que descobrir quanto é que vale o nosso coisa. O nosso g de y. Para tal, né? Para tal, ok. Vou escrever daqui. Vamos ter U de xy é igual a quê? Igual a menos 2 xy mais g de y. Escrevíamos a função U daí. Então, temos que encontrar esse g de y aqui. Então, como é que nós podemos encontrar g de y? É que podemos calcular a derivada disto aqui em relação a y agora. Percebam muito bem esse algoritmo. Agora, vamos derivar a função U. Vamos derivar a função U em relação a x. Elas em relação a y. Então, se nós derivarmos isto aqui em relação a y, derivada disto vamos ter menos 2x. Mas isto aqui é uma função de y. Então vamos ter g' de y. Estão a perceber?
Então, vamos conservar um bocadinho essa informação aqui. Vamos conservar um bocadinho essa informação. Agora, temos que encontrar esse G' aqui. Agora, vejam só. Temos a nossa função V. No início usamos V em relação a Y. Nós podemos calcular o V em relação a X. Podemos calcular o V em relação a X. Esse é um outro ponto. Vamos calcular a derivada parcial de V em relação a X. Então, se nós derivamos o V em relação a X, vamos ter o quê? Vamos ter 2x menos 3. Estão a acompanhar? Vamos ter 2x menos 3. E vejam, das equações de Laplace, a derivada de V em relação a x pode ser menos, ou podemos concluir daqui, né? Pela equação de Laplace, agora a derivada de U em relação a y, vai ficar igual ao que? A derivada de 1 em relação a y vai ficar menos a derivada parcial de V em relação a x. Não, vai ficar menos essa expressão aqui. Vamos ter menos 2x menos 3. Vai ficar essa expressão aqui. Vejam só que essas expressões aqui são iguais a essas. São iguais. Derivada parcial de U em relação a y, derivada parcial de U em relação a y. Então, essas duas expressões aqui nós vamos ter que igualar elas. Então, daqui vamos ter que menos 2x mais g' de y vai ter que ficar igual a essa expressão aqui, que é menos 2x, distribuindo esse menos, mais o 3. Então, daqui facilmente nós podemos concluir que g' de y é igual a 3. Deixa-me só limpar a parte de cima. Quem quiser fazer screenshot pode fazer. Vou limpar a parte de cima para poder ganhar o espaço. Então, daqui vamos ter que, vou escrever aquela expressão, g' de y vai ficar igual a 3. Claramente que g de y vai ficar igual a integral disto aqui d de y, né? E isso aqui vai ficar igual a integral de 3 d de y. Isso aqui vai igual a 3 de y mais uma certa constante c. Cuidado, mais uma certa constante c. Mais uma certa constante c. Essa constante c pertence a R. Então, tendo descoberto o valor de g de y, nós podemos escrever já a nossa função u. Daqui, concluímos que a nossa função de x, y é igual a menos 2xy mais g de y. G de y é essa expressão aqui, que é 3y mais o c. Está aqui. Encontramos a nossa função u. Então, a função u, basta fazer o jogo com as equações de Laplace. Então, agora vamos reescrever a nossa função, né? Vamos reescrever a nossa função. Agora, isso significa o quê? Significa que f de z é igual a u, que é essa expressão aqui, que é menos 2xy mais 3y mais c, mais o i vezes a nossa função v. Se a nossa função v é o quê? É x ao quadrado menos 3x menos y ao quadrado. Então, só que é necessário descobrir c. Então, para descobrir c aqui, vamos usar a condição inicial que o enunciado nos deu. A nossa função nos disse que f de 2i é igual a 1. Então, o que significa? 2i é um número complexo. É um número complexo z, né? 2i é um número complexo z. Que tem esse formato aqui, né? Então, se ele é igual a 2i, isso significa que estamos a calcular um x igual a 0 e y igual a 2, né? Se é 2i, estamos a fazer isso.
Então, nós vamos substituir aqui, no lugar de x com 0, no lugar do y, por 2. É por isso que isto aqui fica assim. Então, isto implica aqui, f de 2i é a mesma coisa aqui. Aqui vamos ter menos 2 vezes 0 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais o c, mais o i vezes o 0 ao quadrado, menos 3 vezes o 0, menos o 3 ao quadrado. Isso aqui tem que nos dar quanto? Tem que nos dar 1. Não, mas nós resolvemos esta equação aqui. Isso aqui vale 0, tudo isto. E vamos ter 6. Então vamos ter que 6 mais c, mais o i vezes o menos 9 é igual a 1. Né? Isto aqui implica aqui 6 mais c menos 9i. Isso tudo aqui tem que nos dar 1. Isso aí tem que nos dar 1. Tem que nos dar 1. Então, daqui está claro que o valor do c vai ficar igual a 1 menos 6 mais 9i. Isso aqui que dá 9i menos 5. Então, o valor do c está aqui. 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 Então, daqui nós podemos escrever que f de z é igual a, podemos ter aí menos 2xy mais 3y mais o valor de c que é 9i menos 5 mais o i vezes o x ao quadrado menos 3x menos y ao quadrado. Então, a nossa expressão está aqui. A nossa expressão está aqui. Ei, malta, perdão. Há um erro aqui. Desculpem, perdão. Ainda bem que vi bem antes. Aqui, substituímos por 3, tem que ser 2, no lugar do y. Então, tem que ficar assim. Então, vamos ter aqui 6 mais c mais o i vezes o menos 4 é igual a 1, não 9. Então, daqui concluímos que o c vai ficar igual a 1 menos 6 mais 4i. Isso é a mesma coisa que 4i menos 5. Então, daqui nossa função f de z ficaria igual a menos 2x y mais o 3y mais o c. O nosso c é 4i menos 5, né? Mais i vezes o x ao quadrado menos 3x menos o y ao quadrado. Então, aqui termina a nossa história. Nossa função está aqui. Nossa função está aqui. Então, se você ainda não está inscrito, por favor, subscreva-se no canal. Porque aqui nós temos todas as novidades. Então, até a próxima.